possam sentir-se bem aqui na igreja. Os internautas possam também neste momento sentir-se na presença de Deus. Estamos em um culto especial. E neste momento, para preparar nossos corações para a mensagem, teremos um hino especial com a irmã Rose. Então, estejamos atentos a este hino. já li de um lar, a cidade onde noite não há. O sol e o luar
cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar, eu bem sei, meus queridos verei, e também meu Jesus, na cidade de glória e de luz. Ó doce porvir de celeste fulgor, quando salvos na glória hão de entrar, ao lado de Deus, nesse lar tão feliz, irei para sempre morar, irei para sempre morar. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar, eu bem sei, meus queridos de aqui, e também meu Jesus, na cidade de glória e de luz. Amém. Que Deus abençoe a irmã Rose por esses belos hinos que foram cantados. A igreja de Arthur Alvim está de parabéns, porque neste final de semana estamos tendo palestras muito importantes, mensagens voltadas para a saúde física e a saúde espiritual. Ontem tivemos a mensagem subordinada ao tema saúde física e sua relação com nossa vida espiritual. Hoje temos uma outra mensagem muito importante, blindados pela imunidade. O nutricionista Rodrigo Lima de Lacerda é o mensageiro desta noite. Portanto, neste momento eu passo a ele a palavra e vamos ouvi-lo com bastante atenção. Boa noite a todos os irmãos, aos nossos queridos internautas que nos acompanham também. Que Deus possa encontrar guarida no coração de todos. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder falar com todos os irmãos, de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento da palavra de Deus que o Senhor nos deixou. Também quero agradecer ao irmão Edson pelo convite que me fez de estar aqui com vocês este final de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Aos irmãos também que está dispondo do tempo de vocês. Se tem uma coisa que é muito preciosa para nós, é o nosso tempo. Os irmãos sabem que quando nós saímos para trabalhar, o patrão ele paga o nosso tempo. Alguns vão achar, então ele paga muito pouco, né? O nosso tempo é algo muito precioso para nós. Então eu agradeço por essa oportunidade, né, que os irmãos estão me concedendo de dispor do tempo de vocês para, claro, prestar a sua adoração, o seu culto a Deus, mas também para me ouvir. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estudar a palavra de Deus do verso 1 até o verso 19. 2 Reis, capítulo 5, vamos estudar do verso 1 até o verso 19. Também convido os nossos irmãos internautas que estão em casa nos acompanhando, que pegue a sua Bíblia, tá bom? E vamos estudar a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor,
e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram assim: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele a toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce-me a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom,
quando assim me encurvar na casa de irmão, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Irmãos, Naamã, ele liderou o exército sírio numa investida de guerra contra Israel. E nessa investida de guerra, o rei Acabe morreu. Naamã era inimigo do povo de Deus. Naamã, ele era um homem famoso, ele era um homem respeitado. Naamã, ele era um homem muito rico, e ele tinha muito prestígio político. Se ele fosse acometido de uma doença hoje, onde vocês acham que ele iria se tratar? Onde você? Ia pegar a fila do SUS? Sírio-Libanês, Albert Einstein. Se não pegasse um avião para descer nos melhores hospitais do mundo para ser tratado, ele tinha condição para ter acesso aos melhores médicos que se poderia dispor naquela época. Ele tinha todas as possibilidades para que isso acontecesse. Ele era leproso. A lepra hoje, ela tem cura com o tratamento. É a hanseníase. Hoje você tem cura. Mas quando nós falamos de lepra, nós temos que pensar algumas coisas interessantes. Que a lepra é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. E quando qualquer agente agride o nosso corpo, a primeira coisa que é acionada é o nosso sistema imunológico. Não diferente, aconteceu isso com Naamã. Quando nós somos acometidos por qualquer enfermidade, as nossas células, ou a nossa parte humoral, elas são ativadas. Então, entra em ação, em algum momento, a interleucina 2, a interleucina 4, 5, 6 e 10. Os macrófagos, eles são ativados. Os linfócitos B também são ativados. E para trazer a curiosidade dos irmãos, para aqueles que não sabem, 90% do nosso sistema imunológico fica no intestino. 90%. Qual é o objetivo da polêmica vacinação? Vamos dizer assim, né? Tá uma polêmica, né? Toma, não toma, toma, não toma, toma. Morreu por causa da vacina, não morreu? Né? Agora a terceira dose. Qual é o objetivo? Não vamos falar sobre a conspiração, tá? Vamos falar só sobre o objetivo real daquilo que é aparente que a gente pode ver, tá? O objetivo não é ativar o nosso sistema imunológico para que quando formos acometidos pelo vírus da Covid, o nosso sistema imunológico ele seja capaz de fazer a leitura, encapsular aquele vírus e eliminá-lo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo principal da vacina. Não estou trazendo aqui a defesa e nem contra ela, tá? Isso daí fica a critério dos irmãos. Só estou falando do objetivo principal dela, que é o que querem fazer. E assim para as demais vacinas, né? Você vai precisar viajar para um outro país, você precisa ser vacinado. As crianças, a maioria são vacinadas, com o objetivo dela ter o sistema imunológico fazendo reconhecimento de vírus, bactérias, seja lá o que for, qual é o objetivo da determinada vacina. Muito bem. 90% do nosso sistema imunológico se encontra no nosso intestino. Intestino funciona muito bem com água
e com fibras. E para os irmãos que estão aqui e para os nossos irmãos internautas, para os nossos amigos, os nossos interessados, a carne não tem fibra. Carne tem tecido fibroso. Fibras você só encontra em legumes, verduras, em vegetais, nas frutas, aí você encontra. Então, vegetarianos estritos, vegetarianos ovolactos, não importa a classificação de vegetariano que você seja, e não importa se você é onívoro, não importa, você precisa consumir frutas, legumes e verduras, cereais integrais, para o bom funcionamento da sua microbiota, do seu microbioma. Então precisa-se de água e de fibras para o bom funcionamento. E aprender a fazer os fermentados. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando nós íamos fazer alguma visita, meu avô me levava para fazer visita, ou meu tio, ou os meus pais mesmo, nós saímos para a casa de alguns irmãos, os irmãos vão se lembrar bem disso, até de repente na casa de alguém ainda tem, aquelas conservas no pote de legumes, faz de chucrute, que é o repolho, aí tem de pepino, tem aquelas conservas que ficam no potinho lá penduradas. Então aquele fermentado são probióticos interessantes para ajudar no bom funcionamento do intestino, tá certo? Então vamos cuidar do nosso sistema imunológico, cuidando primeiramente do nosso intestino. Lembrando a todos os irmãos, a nível de curiosidade e de uma importância relevante, de que a maioria, ou quase a sua totalidade, das doenças autoimunes, ela começa, a sua origem é no intestino. Então se vocês conhecem alguém que sofre com doenças autoimunes, começar pelo intestino. Artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, lúpus e qualquer outro tipo de doença autoimune, e mesmo as que não são autoimunes, começa o tratamento pelo intestino. Tá certo? Vamos avançando. O nosso organismo tem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Para vocês terem uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, no nosso intestino é onde fica a maior parte, a concentração maior. E o segundo lugar que tem mais bactérias é na nossa boca. É o segundo lugar que mais tem. Estou trazendo um dado super atualizado para vocês, estou fazendo um curso de capacitação em microbiota intestinal, e é exatamente assim que funciona. Nosso sistema imunológico ali, é ali que faz a síntese de neurotransmissores, muito importante, de hormônios. Pessoas que começam a ter problemas hormonais. O tratamento começa a nível intestinal. Manter o equilíbrio metabólico, pelo intestino que nós começamos. Nós temos muito mais bactérias do que células, né? Então é muito importante nós cuidarmos, darmos uma atenção toda especial a todo o nosso sistema gastrointestinal. Bom, quais são os fatores que alteram a nossa microbiota, nosso sistema imunológico? Porque a sua maior parte está concentrada no intestino. O tipo de parto influencia demais. O parto normal é mais interessante do que uma cesariana, tá bom? Claro, tem as suas exceções, tudo tem as suas exceções para o parto cesariano, tem que ser analisado. A alimentação, a introdução à alimentação precoce, ao bebezinho, por exemplo, ao nenenzinho, ao seu filhinho, precocemente você introduz a alimentação, isso influencia na microbiota, no sistema imunológico do seu filho para o resto da vida. Medicamentos, o sono, o exercício, a idade, a dieta, o pH intestinal. Bom, por que eu estou falando todas estas coisas? Porque nós temos que cuidar do nosso estilo de vida. Isso é muito importante, tá? Como um todo, não é só uma coisa que vai resolver os nossos problemas de saúde.
É um conjunto de coisas que nós fazemos para alcançar o objetivo maior, que é ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo? Muito bem. Voltando agora sobre o caso de Naamã. Se Naamã, antes de bolar as estratégias com seus comandados ali, para a guerra contra Israel, se ele soubesse que ele seria acometido de uma doença, e de que ele encontraria a cura em Israel, os irmãos acham que ele iria fazer uma investida de matar lá o rei Acabe? Imagine você, sabedor de que o seu vizinho, do lado da sua casa, do lado direito ou do lado esquerdo, é ele que vai te salvar de algum apuro que você vai passar daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Será que hoje, 3 anos antes, você o trataria mal? Sabendo que você é dependente dessa pessoa lá na frente? Possivelmente que não. Possivelmente que não. Naamã, ele tinha uma necessidade. A necessidade de cura. A lepra nos separa. A lepra nos deixa deformado. A lepra, ela nos traz um desconforto. A lepra nos separa da sociedade. Naamã vivia de aparências, colocava aquela armadura dele, parecia que estava tudo bem, mas chegava em casa, não estava, um homem leproso. A medicina tinha limitações para Naamã. O dinheiro que ele tinha também era limitado nesse caso. A política tinha limitações. Vai chegar um momento na sua vida que você também vai se deparar com estas mesmas coisas. Você vai perceber que a medicina é limitada, apesar da máxima da tecnologia. Você vai perceber que nem tudo o dinheiro vai fazer por você. Você vai perceber que a política, ou já até percebe isso, que ela é limitada. Você vai perceber que você, ao ficar enfermo, seja fisicamente ou espiritualmente, pode te trazer sérias consequências, como uma lepra. Outra coisa interessante é que as glórias humanas não te colocam numa posição especial. Naamã foi até Eliseu com uma comitiva, cheio de dinheiro. O que ele esperava? Um tapete vermelho. Não tinha. O que ele esperava? Um anúncio nos jornais da época. Também não tinha. Ele esperava alguma cerimônia. Também não tinha. Ele esperava um outdoor. Também não tinha um outdoor. Nada tinha. Ele esperava pelo menos um recepcionista. Nem isso ele tinha. Você vai se deparar com estas coisas. Estas coisas podem estar acontecendo na sua vida, neste exato momento. Agora, eu quero dizer para os irmãos que antes de alcançar a cura, Naamã precisou mostrar a lepra. Quando Eliseu pediu para o seu servo, para que ele se banhasse no rio Jordão 7 vezes, ele precisava tirar a sua armadura. Você que quer alcançar a cura física,
Você que quer mudar o seu estilo de vida, você já tirou a sua armadura? Você já chegou à conclusão de que é só Deus que pode fazer tudo por você? Que você não tem forças para fazer nada? De que você é completamente dependente de Deus? Você que quer a cura espiritual, você reconhece verdadeiramente que é um pecador, uma pecadora, que por mais que você faça coisas boas, ainda assim, se não fosse a morte de Cristo, a sua intercessão por nós hoje no santuário celestial, por mais que você fizesse coisas boas, o salário do pecado é a morte? Será que você reconhece isso? Será que você está se dispondo da sua armadura? E se colocando no altar de Deus como verdadeiramente você é? Porque Naamã, para alcançar a cura física e alcançar a cura espiritual, ele precisou disso, se dispor da sua armadura. Você é orgulhoso? Você tem vaidades? Você está brigado com alguém? Você está com rancor de alguém? Você tem meia vida? Como diz na farmacologia, como eu disse ontem, é meia vida, 50% para Deus, 50% para as coisas deste mundo. Como está a sua vida, querido irmão, querida irmã, meus amigos, meus irmãos internautas que nos acompanham dentro da sua casa, no seu lar? Como está a sua vida? Você está se dispondo do próprio eu? Você está jogando essa armadura no chão e falando: Senhor, eis-me aqui com o que tenho? Está enchendo o seu coração de humildade e de reconhecimento? Porque Naamã precisou fazer isso. A fama que ele tinha não comprou a cura dele, nem física e nem espiritual. A riqueza dele não comprou nem a cura física e nem espiritual. A influência política que ele tinha também não comprou a cura física e nem espiritual. Naamã, ele foi purificado. Naamã se rendeu ao Criador. Naamã tomou uma decisão radical. Mas de todas estas coisas, algo me chamou muita atenção nessa experiência. Algo me chamou muita atenção. No verso 13, até o verso 12, conta a história que ele foi até Eliseu, ele ficou indignado, porque não foi recebido com honras, ficou raivoso, rancoroso, achou que foi uma afronta a ele. Aí, aqui no verso 13, diz que os seus servos, com todo respeito a ele, chegou próximo dele e disse para ele assim, os servos, falou para Naamã: ô meu pai, se o profeta te pedisse qualquer outra coisa, o que era outra coisa, irmãos? Dinheiro, ele daria ou não daria? Não daria ou não daria? Daria. Se pedisse a casa dele, eu quero toda a sua casa aqui, daria ou não daria para ser curado? Daria, irmãos. Se ele te pedisse qualquer outra coisa, para você viajar de norte a sul, de leste a oeste, o senhor não iria? O senhor não faria estas coisas? Faria. Pois é, rapaz. O que custa o profeta falou para o senhor ir só tomar um banho. O profeta falou para o senhor fazer só hidroterapia. Vai lá, rapaz, é só tirar a armadura, abaixa uma vez, 2 vezes. O que custa? Está até fazendo exercício físico, ó.
hidroterapia, exercício físico. 1, 2, 7 vezes. O que custa? Irmãos, eu vou falar uma coisa sobre mim, sobre as coisas que eu tenho feito hoje em dia, em questões de estudo, não para me vangloriar, só para chegar num resultado com os irmãos. Irmãos, olha, depois que eu terminei meu curso de nutrição, eu já fiz uma especialização em nutrição esportiva. E foi uma das primeiras especializações. Aí eu ficava pensando assim, olha só, bom, eu vou fazer essa especialização porque alguma coisa eu vou aprender diferente que ninguém sabe, eu vou ter a chave, eu vou ter o segredo agora do sucesso. Aí eu fiz. Aí depois eu fiz uma especialização em fitoterapia. Eu falei, alguma coisa eu vou aprender ali, que é a chave, o segredo, que ninguém vai mais saber, só eu vou saber. Aquela chavezinha que eu falo assim, faz isso e dá certo, mas ninguém sabe. Eu pensei, vou fazer, aí eu fiz. Depois eu fiz um curso de capacitação, como fazer prescrição de fitoterápico. Eu falei, não, agora eu vou ter um diferencial, agora eu vou ser o máximo, né? Porque eu vou saber prescrever, eu vou ser muito bom agora. Aí eu fiz o curso. Aí depois eu fiz um curso de capacitação em nutrição funcional. Eu falei, não, no curso de nutrição funcional, agora eu vou saber uns detalhes lá, uns segredinhos que eu não vou contar para ninguém, vou ficar guardado para mim. Uma vez até conversei com o irmão Geraldo falou, rapaz, depois você me passa tudo. E aí eu fiquei pensando comigo, passo sim, pode deixar, que eu passo sim. Aí na minha mente estava assim, se tiver um segredinho eu não vou contar para ele não, vou ficar só para mim aqui, só eu vou ter esse segredinho. Aí eu fiz, nutrição funcional. Aí agora eu faço um curso de capacitação, estou fazendo agora, em microbiota intestinal, faço uma especialização, vou começar a minha especialização agora amanhã, em nutrição renal e nefrologia. Estou fazendo um curso já de extensão, de atualização, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já em insuficiência renal. E tenho feito outros cursos, estou fazendo um monte de cursos aí, e fora os livros que eu tenho lido, tenho agora acordado bem cedo para estudar livros de saúde. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Não é para mostrar o quanto eu estou estudando não, é só para dizer uma coisa para os irmãos. De tudo que eu tenho visto, nós paramos sempre na mesma coisa. Conversei isso com o irmão Corte e a esposa ontem, e as filhas. Irmãos, não tem segredo. Irmão Edson, não tem segredo, sempre para na mesma coisa. Eu estou lá assistindo o curso, às vezes eu paro, cansado, dói, vai para lá, vai para cá. Curso enjoado, porque é um negócio técnico demais. Você para e volta de novo. Aí no final, quando você vai, eu vou falar. Aí ele fala, agora vamos, quais são as terapias? Aí eu falo, vai ter alguma coisa nova. Irmãos, aí eles vêm com os pilares da boa saúde. Exercício, luz solar, manda beber água, manda ter temperança. Falei, não é possível. Não é possível. Que eu estou estudando e todo mundo vai parar na mesma coisa. Qual é o tratamento? Aí é própolis, é alho, limão, cúrcuma. A única diferença é que você prescreve a cúrcuma, escrever a cúrcuma, a curcumina, o princípio ativo, você prescreve lá para mandar na farmácia de manipulação. Diferença, irmãos. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que as coisas simples que Deus nos deixou, que a maioria dos irmãos estão assim cansados de saber. Eu era criança, estava nessa igreja aqui, eu vi os palestrantes de saúde falando aqui. Os irmãos sabem disso, quantos já não passaram por aqui falando sobre saúde, que agora já estão ficando mais velhos, né? Não estão falando tanto assim mais, né? Já está encerrando a carreira de trabalho, mas quantos? O que eu estou falando aqui para vocês agora não é novidade para vocês, para a maioria de vocês, a não ser para as pessoas que são mais jovens do que eu, ou as crianças, como os meus filhos, mas para os irmãos da minha idade, ou mais velho do que eu, não é novidade. Então, para desfrutarmos de saúde física e espiritual, não é difícil, é simples.
Mas às vezes nós complicamos, queremos coisas difíceis. Esse é o nosso grande problema. E é por isso que eu hoje quero encerrar o meu discurso aqui com os irmãos, falando como servos de Naamã. Irmãos, o que custa? O que custa para vocês começarem a obedecer coisas simples que Deus nos pediu? O que custa você desfrutar de uma comunhão com Deus, com aparentemente simples, mas não é simples assim, é uma coisa fantástica, você se levantar pela manhã e ajoelhar e falar com Deus? O que custa você estar dentro do trem, ou dentro do seu carro, ouvindo um áudio da Bíblia, do Espírito de profecia, aprendendo alguma coisa edificante? O que custa? O que custa quando você estiver doente, sentindo algumas dores, artrite, artrose, tendinite? O que custa você encher um pouco mais a garrafinha? Em vez de beber 2 litros de água, bebe 3. Às vezes você fazendo só isso, as suas dores articulares, as suas dores musculares, elas vão embora. Um chazinho da garra D, um cloreto de magnésio, o que custa? Não custa nada. O que custa uma Irmãos, olha, na semana retrasada, na associação, eu atendi 2 senhoras. 2 senhoras. Uma senhora, quando ela se sentou assim na cadeira, ela disse assim para mim: doutor, eu já passei em tudo quanto é médico. Aí eu falei: misericórdia. E agora, né? O que eu posso fazer por ela? Eu fico com medo, porque quantos médicos experientes aí, né? Ela falou assim: olha, eu tenho hemorragia, eu tenho um sangramento constante, nada sara meu sangramento, nada. Já passei, já gastei, e muito. Nada resolveu o meu problema. Então eu estou aqui com a minha amiga, que veio passar com o senhor, e eu vim também. Ela falou que ia passar com o senhor, falou que o senhor mexe com umas terapias aí, naturais, faz tratamentos, e eu vim aqui como minha última tentativa. Irmãos, dá a impressão de, se a pessoa estivesse aqui contando o testemunho, dá a impressão que a gente falou alguma palavra mágica para ela, não é? Eu só disse para ela assim: olha, eu vou te ensinar um negócio aqui. Qual que é o negócio? Você vai fazer jejum fisiológico. Não é intermitente não, jejum fisiológico. Mas o que é isso aí, jejum fisiológico? É aquilo que todo mundo tem que fazer. 3 refeições por dia, com intervalo de 5 horas, e de noite a senhora não vai comer nada mais. Mas o que é para eu comer? Aí eu fui ensinar para ela o que era para comer. Tudo que os irmãos já sabem. Só coisa que os irmãos já sabem. Irmãos, passou uma semana. Ela me ligou aqui, Não está tendo hemorragia nenhuma mais. Nenhuma. Inclusive, é que ela não pôde. Ontem eu convidei ela durante essa semana, porque ela perguntou de que religião que eu sou. Eu já aproveitei, né? Aí ela não pôde vir ontem, ela tinha outro compromisso, mas eu queria ter trazido ela aqui para ter dado um testemunho para os irmãos. Não tem mais hemorragia nenhuma. Em poucos dias a disposição dela é completamente diferente. O que a gente fez? Nada. Nada de diferente, nada que você vai encontrar lá em 7 chaves, não, coisa simples. Então, irmãos, para você conseguir ter saúde física e espiritual, para que você consiga ter a bênção de ter o seu filho no altar de Deus, recuperar o seu matrimônio, que está a um fio para acabar, para você ter paz com as pessoas, para você se libertar de algumas coisas que está dentro do seu coração ainda, é muito simples. É muito simples. Desafiador, pouco difícil. Quando você se propõe
a fazer um jejum, você fala assim, olha, eu vou fazer um jejum na quarta-feira. Tem gente que não quer fazer no sábado não, né? Porque o sábado é o dia que o pessoal convida, né? Para almoçar fora. Imagina se eu tivesse de jejum ontem, irmão Cortes. Como que a gente ia comer lá, né? Na casa do Senhor. Não ia dar certo, ia ficar só conversando. Então, a pessoa se propõe a fazer um jejum ali na quarta-feira, na quinta-feira. Irmãos, pode ter certeza que no dia que você se propor a fazer, só vai aparecer coisas gostosas para você comer. O convite que não aparece durante a semana, naquele dia, sem a pessoa saber que você está jejuando, ela vai te convidar. É como um carro. Você compra um carro, uma determinada marca de carro, você só vai ver esse carro na rua. Já viram isso aí? Você não vê mais assim Brasília na rua. Compra uma Brasília. Compra um Fusca. Compra, você não tem um Clio. Eu tenho um Cliozinho 2005. Você não tem, compra um Clio. Você só vai ver Clio na rua, um monte de Clio, né? Um monte de priminhos aí andando na rua. Certo? Então, quando nós nos propomos a servir a Deus de todo o nosso coração, vai ser desafiador. Vai doer, vai ser difícil, não vai ser fácil, a luta vai ser grande. Mas o caminho, o segredo, a chave para o sucesso é fácil, não é difícil. Então, o que custa? Não custa nada. Não custa nada. Vamos tentar. Porque Naamã tentou e conseguiu. Ele conseguiu a cura física e a cura espiritual. Ele disse assim, olha, a partir de agora, não vamos falar em nenhum Deus aqui, a não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus desse profeta. Eu espero que vocês alcancem esta graça, de serem transformados fisicamente, espiritualmente, e comecem a verdadeiramente a testemunhar do Deus que nós servimos. Porque quando nós testemunhamos, nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do próprio Deus, do próprio caráter de Deus, daquilo que Ele pode fazer por todos nós. É o meu desejo e a minha oração para todos. Amém. Que Deus seja louvado por esta boa mensagem. Vamos neste momento louvar ao Senhor com o cantar do hino 295, Careço de Jesus.
Ajoelhemos-nos para a oração final. Grandioso e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor pela salvação em Cristo, te agradecer também por sua intercessão, por todos nós no santuário celestial. Queremos agradecer ao Senhor por este primeiro dia da semana, em que nós realizamos as nossas atividades e fomos protegidos e agraciados com as tuas bênçãos. Te agradecemos também pela oportunidade, pelo privilégio que nós tivemos de estarmos separando este momento precioso para prestarmos o nosso culto e a nossa adoração a Ti, que possa chegar como um cheiro suave no Teu trono de graça. Queremos nos colocar diante do Teu altar, querido Deus, como sacrifícios vivos, pedindo ao Senhor que nos ajude em nossas incredulidades, na nossa falta de fé e de confiança, na nossa falta de entrega a Ti. Que as nossas forças físicas e espirituais, elas possam ser renovadas. Que nós possamos ter uma experiência diferenciada com o Senhor, para sermos transformados à Tua imagem conforme a Tua semelhança. Que todos nós possamos continuar vivendo esta fé maravilhosa, colocando a cada dia em prática em nossas vidas e salvando muitas almas para o Teu reino. Em especial, colocamos diante do Teu altar as pessoas que estão enfermas fisicamente e também espiritualmente, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e também pelo poder transformador dele, e que nós possamos, e estas pessoas também possam alcançar a cura física e espiritual para prestar o melhor culto e a melhor adoração ao Senhor. Estas coisas nós entregamos sobre os Teus paternais cuidados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Nós vamos neste momento entregar ao Senhor as nossas ofertas como parte de nossa adoração a Ele. Você também, internauta, terá a oportunidade de doar ao Senhor através de uma transferência bancária. Então você pode fazer um Pix ou uma transferência e participar deste momento de adoração. Iremos cantar o hino 58, Cantai Alegremente, enquanto os diáconos farão o recolhimento da oferta. Vamos dedicar esta oferta ao Senhor e também concluir o nosso culto. Querido Deus e Pai, dedicamos a Ti estas ofertas. Conceda as Tuas bênçãos a cada um de nós. Concluímos também assim, Senhor, este culto. Dá-nos uma semana de prosperidade e abençoe a todos os adoradores. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoá-los. Obrigado, irmão Rodrigo Lacerda, que Deus possa abençoá-lo ricamente.
Queremos convidar a todos para que estejam presentes na próxima quarta-feira, às 20 horas, quando teremos o culto de oração. Que Deus abençoe a todos.